Pessoal, eu vou fazer os 4 exercícios aqui então, para vocês. Soma. Oi? Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Eu vou fazer os 4 exercícios com 3 variáveis, beleza? Então a gente vai pegar uma variável para o primeiro número, uma variável para o segundo número e uma terceira variável para a gente guardar o resultado do cálculo, beleza? Então a gente vai fazer um cálculo de soma, multiplicação, divisão e subtração, tá certo? A gente vai começar com soma então, beleza? A gente sempre precisa declarar essa biblioteca aqui, né? Include stdio.h. O pessoal sempre faz essa confusão aqui com estúdio, não é estúdio, é stdio.h, beleza? Função principal aqui, né? A gente sempre tem que abrir a função principal e na sequência aqui a gente abre a chave, ó, tá? Sempre utilizando essa estrutura, tá, pessoal? Sempre utilizando essa estrutura aí, ó, como vocês podem ver aí, ó, tá? Então aqui eu já vou criar as 3 variáveis, tá? Eu vou criar de 2 formas diferentes aqui. Depois eu vou manter uma, ó. O int, vou colocar x, y e r, tá? Seguido de ponta e vírgula aí, ponta e vírgula. Dando um zoom aí para vocês visualizar melhor aí na tela. Tá? Pessoal, tá aí, ó, na tela, fica mais fácil para vocês, ó. Teve gente que fez assim, ó, int x, ponto e vírgula, int y, ponto e vírgula, int r, ponto e vírgula. Opa. Tá? Não está errado. O problema é o número de linha que você vai utilizar. Você pode usar um comando int e criar as variáveis separadas por vírgula. Teve gente que criou as variáveis já com valor, ou seja, a gente está zerando as variáveis. É sempre bom vocês fazerem isso, tá certo? Daí você garante a certeza absoluta de que a variável está zerada. Não tem nenhum valor ali, né, atribuído a ela, a não ser o que você definiu aqui, que no caso nosso é o zero. Zero para x, y e r, tá certo? Bom, agora que eu tenho as variáveis, né, eu vou aproveitar a linha de comentário aqui, ó, criação. Então eu coloquei aqui, ó, criação de 3 variáveis, R para guardar o resultado do cálculo, tá certo? Então vamos lá. Eu vou chamar o comando printf aqui então e pedir para a pessoa digitar um número, né? Tá, digite o primeiro número. A estrutura do printf é essa, ó. O comando printf, o texto ele sempre vai seguir entre aspas, o compilador vai marcar para você de azul, tá? Aspa aqui e aspa aqui também, ó, tá? Nesse ponto. A linha finalizando com ponto e vírgula e o comando lá no início do printf. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou apertar F9 aqui. Aí eu já vou dar o nome para o programa.
Matheus, a porcentagem dele é uma porcentagem dele. O porcentagem D significa que você está utilizando uma variável inteira. O porcentagem D. Se for uma porcentagem real, o C é para char, né? Da aula do semestre passado. F é para float, tá? Aí a gente vai trabalhar esses exercícios, aí depois eu vou explicar detalhadamente para vocês os elementos, certo? Então aqui, ó, estou salvando, eu vou colocar lá Q1, né? Q1 soma, beleza? Dando continuidade então, aí, agora eu vou colocar um scanf aqui, porcentagem D, né? É isso aqui que você estava perguntando, né? Porcentagem D, vírgula. Tem coisa que a gente não. Tem coisa que não tem explicação. A porcentagem D tem. O vírgula E comercial, eu diria que não. A melhor explicação que tem para isso é que é da linguagem, né? Faz parte da linguagem. Que nem se você tem o português e você tem inglês e tem, sei lá, mandarim. Cada idioma, cada linguagem tem a sua particularidade. Mesma coisa aqui, você entendeu? Então é a sintaxe da linguagem. Por que tem que ter ponto e vírgula? Porque as linhas elas terminam aqui com ponto e vírgula. As linhas do comando terminam com ponto e vírgula. Por que tem que estar dentro de aspas aqui o porcentagem D? Para identificar que o porcentagem D identifica que a variável que está sendo utilizada é uma variável do tipo inteira. Se fosse porcentagem F, significa que a variável que está sendo utilizada é uma variável para números reais, números fracionados, né? Número com vírgula. A porcentagem C significa que você está usando um caractere de texto, entendeu? E outras que eu não me lembro aqui de memória agora, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou utilizar a variável x para receber do teclado, tá? Então, da forma que está aqui, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, não contém erro, tá? Subir aqui, eu vou compilar de novo, ó, né, compilar F9, tá? Apertei F9, dá uma olhadinha lá embaixo, ó, erros 0, tá? E algum aviso aqui também, possível erro 0 também, tá certo? Então, ó, se eu apertei F9 aqui, presta atenção, gente, se eu apertei F9 aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso daqui, dar um Ctrl C, ó, e Ctrl V aqui embaixo. Eu apertei F9, ele não achou erro nenhum. Significa que isso que eu digitei aqui em cima não tem erro. O que eu vou mudar aqui? Vou mudar primeiro para segundo, certo? E X para Y. X para Y. Aí, ó. Eu reaproveitei o código. Ambos são muito parecidos, né? São idênticos, né, praticamente. O que muda é a variável. O que na mesma linha? Isso aqui? Oi? Sim, se colocou vírgula X, não tem problema. Não tem problema. Como a gente está começando, eu vou fazer o passo a passo mesmo. Não vou usar esse método que você colocou aí, tá certo? Bom, agora o que eu faço? O processo de cálculo. Né? Aqui, nessa parte aqui, o que eu fiz? Né? Aqui aparece na tela, né? Recebe o número. Oi? Parabéns. Recebe o número digitado. Ó. Certo? Ó. Tem que fechar, né, Matheus? Não dá viola. Sim, tem que fechar. A gente passa, tipo assim, ó.
Ó, recebe o número digitado na variável, né? Guarda o número digitado na variável, acho que é melhor. Guarda o número digitado na variável. Nesse caso aqui, na variável y, certo? Foi. Opa. Opa. Não, arquivo separado. É salvo, cria um arquivo novo. Como que é o processo de soma? Eu vou guardar o resultado do cálculo dentro de R. Todas as vezes que eu quero guardar o resultado de algum cálculo, eu sempre começo com essa variável e o sinal de atribuição, que é o igual. Né? Por exemplo, igual a R, e R igual a X. O que vai acontecer aqui? R igual a X. Nessa situação aqui, o valor que tiver dentro de X vai passar também a ser para igual. Entendeu? Vai passar a ser para R. Se eu colocar aqui Y, o valor que está dentro de Y vai ser atribuído a R. Ok? No caso aqui, eu não vou atribuir um valor de uma variável para outra. Eu vou atribuir o resultado de um cálculo. Né? E esse cálculo aqui, no nosso caso, é soma. Eu vou pegar x mais y. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um processo de soma aqui. Ó. Eu posso fazer dessa forma aqui. Ó. Certo? Ou então eu posso substituir eliminar o parênteses aqui, certo? Eu gosto de usar assim, que é mais prático, tá? Sem o parênteses. Tranquilo, então, gente? O que ele faz aqui? Ele soma x mais y. X está valendo 10, y está valendo 10. 10 mais 10, 20. O resultado dessa soma vai ficar guardado em R. R vai passar a valer 20. Tranquilo, Juliano? Tranquilo aí? Aí, ó. Pegou? Pessoal, então aqui, ó, agora, o que eu faço? Agora eu mostro o resultado da soma, certo? Resultado do cálculo. Aí o que eu tenho que fazer aqui para mostrar na tela o resultado do cálculo? Eu tenho que usar o controlador de variável, porcentagem D, vírgula e a variável R. Se eu não colocar esse porcentagem D aqui, ó, possivelmente não vai aparecer o valor, tá? Então o resultado, porcentagem D, vai controlador de variável, exatamente. No caso, porcentagem D controla a variável inteira. Porcentagem F controla a variável float. Porcentagem C controla a variável char. Entendeu? Ó, eu vou compilar aqui, ó, compilado, e vou rodar o programa. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então o programa está rodando aí. Ó. Eu vou digitar 20 mais 20. Olha lá, o resultado da soma, 40. Ó. Então, ó, isso daqui apareceu porque o primeiro printf. Isso aqui apareceu o segundo printf. E o resultado do cálculo, que é o terceiro printf do programa, tá? Eu sempre tenho que fechar essa tela do DOS, tá, pessoal? O que acontece? Às vezes eu clico aqui embaixo, ó, continuo editando o programa, fica uma janela do DOS aberta aqui, ó. Tá? Para quem, né, no caso, que a gente está utilizando o Windows, abre a janela do DOS. Eu tenho que fechar ela para poder continuar trabalhando. Então o Q1 está pronto, ó, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar Ctrl N para abrir um arquivo vazio e vou reaproveitar o código. Você conseguiu entender, Juliano? Tudo aí? Então aqui, Juliano, ó,
É o processo de cálculo, ó. Processo de cálculo, tá? Aqui mostra o resultado. Mostra o resultado na tela na variável R, né? Aí, ó, mostra o resultado na tela da variável R, beleza? Então, o programa está todo comentado. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu apertei, por que ficou tudo azul aí? Ó? Apertei Ctrl A, certo? Direito do mouse, vou copiar isso daí, ó. Copiar. Copiar. Vou lá na aba nova que eu criei, Ctrl N, ó. Direito do mouse e colar. Por que eu tô fazendo isso? Tá? Porque eu vou reaproveitar o código. Qual que é o exercício 2? O exercício 2 é para dividir? Multiplicar? Então vou colocar lá, vou salvar, apertei F9, vai abrir para salvar, o Q2 é multiplicar. Q2 multiplicar. Beleza. Bom, o que eu altero aqui? O que eu altero aqui? Ó? No caso, eu vou dar uma aula para vocês de operadores aritméticos, mas a gente sabe, a gente já aprendeu em outras linguagens de programação, que o operador aritmético de multiplicação é o asterisco, certo? O asterisco. Então, está pronto o exercício 2. Tá? Quanto tempo que eu levei para fazer o exercício 2? Sei lá, 1 segundo? Sei lá, 30 segundos? Por quê? Porque assim, eu já criei aqui, né, no caso aqui, coloquei resultado do cálculo. Então, o cálculo serve para soma, para divisão, coloquei cálculo. E nesse caso aqui, processo de cálculo de multiplicação. Vou colocar aqui, vou escrever aqui para... Lembrando vocês, pessoal, que o que está em azul aqui, o que eu estou digitando, é linha de comentário, tá? Linha de comentário. Ou seja, ele ignora, depois da barra aqui, ele ignora. Eu posso, ele não vai compilar isso daqui, né? Exatamente. Ele não vai compilar isso daí. Isso daí é só para você fazer a anotação no código, beleza? Então vamos ver se está... Ó, não tem nenhum erro, ó, tudo certinho. Subindo aqui, vamos rodar o programa. Tá, vou digitar o primeiro número, ó. 20 vezes 20, 400, certo? Então aí está multiplicando. Se você fizer o cálculo na calculadora, você vai ver. Então, ó, o que eu vou fazer aqui então? Direito do mouse, selecionar todos, ó, Ctrl A aqui, tá vendo? Se quiser usar a tecla de atalho, direito do mouse, copiar, Ctrl C, se quiser usar a tecla de atalho. Eu vou apertar Ctrl N, ou então eu posso clicar aqui, ó, novo. Tá, ó, arquivo fonte, Ctrl N, Ctrl V, ou então direito do mouse, colar. O terceiro exercício é subtração. Q2, subtração. No caso aqui, ó, eu vou subtrair x de y, ó, subtrair x de y e vou trocar aqui, ó, resultado da subtração. E o terceiro exercício está pronto. Vamos conferir aqui. Ó, nenhum erro. Ó.
nenhum aviso, e vamos botar para rodar. Ó. A gente está digitando 20, sempre 20, né? 20, 20, 0. Por que deu 0? Porque subtraiu x de y. Digitei 20 para x, 20 para y, 20 menos 20, 0. Está pronto o terceiro exercício. Tá? Então, por que a gente gastou um pouquinho mais de tempo no primeiro aqui? Porque se a gente entender bem o primeiro, o segundo, terceiro e quarto você faz só no Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, ó, eu vou para o terceiro, quarto e último exercício. Eu dei um Ctrl+V aqui agora, utilizando a tecla de atalho. Eu vou usar a barra, certo? Tem duas barras, pessoal. Tem essa barra aqui, ó, que é a barra invertida, e essa barra aqui que a gente usa geralmente para separar a data. É essa daqui, tá? É igual a barra do comentário aqui, ó, tá vendo? Você coloca uma, ele fica vermelho. Você coloca duas, ele já fica azul, indicando que é comentário. Então ele vai pegar a variável x e dividir essa variável pelo valor da variável y. Então aqui é o cálculo de divisão. E eu vou deixar para vocês aí esses 4 exercícios aí. Se vocês quiserem mexer depois, quiser alterar depois aí, pode fazer o que vocês quiserem. Pulsar, alterar o exercício. Descrição do vídeo. Então agora eu vou compilar aqui, vai abrir a janela para salvar o arquivo. Q4. Divisão. Vou fazer um teste agora. 200, eu dividi 200 por 5 lá, vai dar 40. Funcionando certinho os quatro programas. Então tem aí, pessoal, os 4 exercícios rodando aí. Perfeito.